Olá! Hoje um dos nossos assuntos é a inclusão social através do esporte e, claro, da cultura. Iniciativas que trazem oportunidades para que jovens de todas as idades tenham garantido o acesso igualitário a recursos, oportunidades e direitos, independentemente de etnia, gênero, deficiência ou condição econômica. E já imaginou se isso tudo acontecesse com aulas de tênis, um esporte que é caro e, por causa disso, um pouco elitista? E se isso ainda levasse da quadra para a biblioteca? Ou ainda com música, participando de uma orquestra? Todas essas opções a gente te mostra daqui a pouquinho. E também, Macu vende tela, compra terra, produção do coletivo de artistas da nação Runicuim, etnia de cerca de 16 mil pessoas que vive na floresta amazônica entre o Acre e o Peru. Fica com a gente, o Revista está começando agora. No extremo sul de Porto Alegre, uma iniciativa que começou nas quadras agora também está formando leitores. Um projeto que mostra na prática como caminhos diferentes podem levar ao mesmo destino, a transformação social. Confere na reportagem da Lise Mottini. O caminho da leitura aqui começa de um jeito diferente, com o movimento do esporte. No extremo sul da capital gaúcha, o que antes era só espaço para atividades esportivas, agora também é território da literatura. Na Praça Carlos Santa Helena, nasceu a primeira biblioteca comunitária da região, um projeto que conecta duas frentes, esporte e cultura. A proposta do trabalho do Empreendedor sempre foi ir muito além do tênis, né? E a primeira oficina junto com o tênis que a gente teve lá no ano 2000, 2002, era uma oficina de leitura, né? Então sempre a gente teve essa vontade, né, de trabalhar com a leitura, sempre trabalhamos com a leitura, na verdade, e quando surgiu a oportunidade lá em 2024 da gente ter uma biblioteca e uma biblioteca comunitária, a gente agarrou essa oportunidade. A iniciativa vem do projeto Wimbledon, que já atua com crianças e adolescentes carentes por meio do esporte, o tênis. Agora, junto com o Instituto Jama, amplia horizontes, da quadra para os livros. É a Biblioteca Comunitária Sabiá do Saibro Sábio. Eita! A gente acha que o trava-língua ele faz as pessoas pararem um pouquinho para pensar. Hoje a gente está nessa rapidez, né, de ler as coisas e às vezes não entender. Então, quando tu te prende numa palavra assim que é um pouco difícil, num termo difícil, um nome difícil, tu acaba tendo que parar um pouquinho para pensar, né? Então a gente já começa aí com o exercício de usar a cabeça, de parar, de respirar para te acertar o nome assim como tu conseguiu acertar. Mas o nome significa muito mais do que concentração. Tem todo um significado. O sabiá é um pássaro, né? Um pássaro presente nas nossas praças, enfim, então quase um símbolo de praças, né? O pássaro sabiá. Saibro, ele vem da nossa quadra, né? Vem do esporte, que é o esporte raiz ali do Empreendedor. E no mundo do tênis, costuma-se dizer que o saibro, ele é sábio, porque tu aprende na quadra. A quadra, tu toma a decisão sozinho e tu tem muito que rapidamente mudar uma decisão que tu tomou. Se tu levou um ponto, tu perdeu um ponto, tu não tem muito tempo para vou discutir com alguém, não. É tu sozinho na quadra que tem que aprender. Então, o saibro ensina, o saibro é sábio. Por isso que a biblioteca é Sabiá do Saibro Sábio. Aqui nós encontramos um acervo de qualidade de literatura infantil, juvenil, literatura gaúcha, brasileira e estrangeira, livros informativos, né, assuntos diversos como psicologia, religião, ciências sociais, esporte, né, que é o nosso, né, que toca a nossa realidade aqui da biblioteca, esporte, lazer, biografias também, que a gente tem um público leitor que gosta bastante de biografias, quadrinhos e gibis. A construção da biblioteca foi feita em containers, uma opção que conversa também aí com a sustentabilidade. A estrutura reaproveitável contempla 4 containers. Na área tem até
ponto de hidratação. A biblioteca também reforça a ideia de acesso gratuito à cultura, aproximando o livro de quem muitas vezes não tinha essa oportunidade. Se for pegar a região toda do Extremo Sul aqui, a gente não tem uma estrutura como essa, né? Principalmente uma estrutura que funcione como a nossa, né? Aberta diariamente, num horário estendido, do meio-dia até às 8, né? E que esteja hoje oferecendo isso, tanto essa questão cultural, através do empréstimo de livro e através de ações culturais que a gente tem realizado, né? Quanto dessa questão de empréstimo de equipamentos esportivos. Em 6 meses são mais de 900 inscritos, 4.000 empréstimos, entre publicações e materiais esportivos, e cerca de 10.000 pessoas que já visitaram o local. Eu acho muito interessante, eu acho que essa biblioteca ela é única, né? A gente não tem esse equipamento cultural na cidade, nem no entorno, né? Que abra todos os dias, que fique aberto durante a noite também. Então, eu considero essa biblioteca única. A biblioteca tem capacidade para mais de 6.000 livros, mas muito além da leitura. É um espaço de interação, de muito aprendizado. É um verdadeiro centro de convivência. A gente tem uma programação, né? A gente tem um projeto que foi aprovado no final do ano passado pelo Procultura RS, né? Que é a Lei de Incentivo à Cultura aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que é um projeto onde a gente vai estar executando. Começamos em fevereiro e vai até novembro. São em torno de 40 atividades culturais, todas elas gratuitas e abertas à comunidade, que incluem festas literárias, encontro com o autor, oficina de contação de história para o público infantil, clubes de leitura, a gente está tendo agora uma oficina de produção audiovisual, vamos ter oficina de escrita criativa, oficina de escrita de conto de terror, uma oficina de muralismo, enfim, né? Outras festas infantis que vão ocorrer também até o final do ano. Essa história de misturar esporte e inclusão social deu certo. Mesmo que na prática esportiva haja competição, também a cooperação. Vai ao encontro do que a literatura faz, que é educar para o sensível, né? A gente tem, pós-pandemia, eles ficaram muito tempo de tela e hoje em dia a gente tem esse exercício da leitura de fruição, que é conseguir ter essa capacidade de abstração, porque a tela já dá imagem, né? E o livro vai te dar uma construção de subjetividade, que vai desenvolver empatia, que vai desenvolver outras habilidades que o esporte também. O reconhecimento da biblioteca veio em forma de prêmio. A Sabiá do Saibro Sábio será homenageada como Biblioteca do Ano 2025, um prêmio concedido pela Câmara Rio-Grandense do Livro. Oferecer esporte e oferecer cultura são formas da gente poder estar trabalhando, né, com essa transformação social das crianças e hoje poder estar ofertando isso para a comunidade como um todo aqui do território do Extremo Sul. Demais, né? Bom, a gente segue conversando sobre inclusão social através do esporte e da cultura com a Ana Paula Ribeiro Souza Santos, que é assistente social, e com o maestro da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, Telmo Giacone. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Para a gente começar, Ana, qual é a diferença entre verdadeira inclusão social e acesso? A inclusão social, a gente costuma trabalhar nos programas e projetos sociais, é quando tu chama o jovem, o adolescente, o público-alvo para dentro daquele programa. E o acesso, de fato, ele vai dar quando quando tu faz uma leitura daquela pessoa de forma integral e daí a partir disso tu vai buscar as particularidades para que ele possa de fato se integrar naquele ambiente de forma integral, porque como disse ali, mostrou a biblioteca, nós somos seres integrais, é cultura, é esporte, são direitos sociais que nós temos, né, e que nós precisamos estar com eles, praticá-los, né. Educação, saúde, esporte, trabalho, e isso tudo faz parte. Então, acho que a partir do momento que tu traz uma pessoa para dentro de um programa, tu tem que olhar ela de uma forma integral, não quebrada, né, como a gente faz com políticas públicas. Olhar sempre o ser humano de uma maneira mais possivelmente, né, integral. Maestro. Sim. A experiência da Orquestra Jovem é fantástica nesse sentido, né? Mas eu queria lhe perguntar como é que a inclusão acontece de forma prática dentro da experiência da orquestra. A forma prática é um trinômio que a gente
Eu aprendi até com o maestro Eleazar de Carvalho, que era um grande maestro e grande professor, que é talento, oportunidade e meios. O talento é democrático, não tem importância de onde ele vai nascer. Então, nós vamos procurar um público que tem menos oportunidade. Aí a oportunidade é a segunda palavra, né, que nós criamos tendo essa disponibilidade. Então, o jovem, o adolescente que chega para nós, ele recebe todo o apoio. Um instrumento, professor, transporte, roupa, tudo que ele precisa. E os meios nós temos através dos mecanismos de captação. Então, tem empresas, né, que nos acompanham. Eu vou citar o Banrisul, que é o iniciante, né, foi o primeiro impulso que nós tivemos, mas tem várias empresas que nos acompanham e que nos proporcionam, através da lei de captação, esse sustento que a gente dá. A inclusão social se dá na prática. Vamos dizer, hoje em dia aparece uma descoberta, o coworking, né? Mas o trabalho de uma orquestra é um exemplo enorme, né, de coworking, de trabalho em grupo, de cooperativa. Então eles aprendem ali, sem se dar conta, às vezes, o convívio com o ser humano, o convívio em sociedade. E por serem periféricos da cidade, por terem dificuldades e são de baixa renda, escola pública, né, a gente procura não atender aquele que teria oportunidades naturalmente, né? Então a gente lida com muitos problemas, né? E esses problemas a gente vai trabalhando, né, e tentando incluir, tentando fazer com que o jovem se sinta, né, importante, se sinta pertencente. E isso aparece com muita facilidade. Então isso comove também esses empresários que nos apoiam. Sem dúvida. Porque a pessoa realmente está ali e o olho brilha, né, e a música eu acho muito mágica. Quando a gente pensa em música de concerto, às vezes a gente pensa que a juventude, por exemplo, está um pouco afastada, né? Pode soar, e principalmente a juventude mais periférica. Como é que se quebra esse pré-conceito que existe para trazer as crianças para o projeto? Olha, pode parecer uma surpresa, mas é muito fácil. Eles não conhecem, então não tem como gostar. Justo. Eles têm uma intimidade com a escola de samba, o pessoal da Restinga tem lá o Estado Maior, tem uma opção de atividades que para eles são normais. Mas eles dificilmente têm oportunidade de assistir um concerto, Sim. de assistir uma orquestra sinfônica, como é hoje conseguimos criar com a Orquestra Jovem uma orquestra sinfônica. Tem todos os instrumentos lá. Então, nos concertos didáticos, a gente faz um pequeno exemplo de cada instrumento. Imagina se alguém ouviu falar em fagote, né? Lá na vila. Não, claro que não. Ele conhece flauta, tamborim, Sim. violão. Isso todo brasileiro conhece. É verdade. Né? Mas é muito interessante, porque isso conquista. Conquista mesmo. Eu achei interessante, Ana, que o maestro estava citando aqui como as crianças e os adolescentes, né, trazem outros tipos de bagagem e isso vai sendo tratado também, né, para além da formação musical. Em que momento que a inclusão deixa de ser sobre ter acesso, que é isso que a gente estava falando antes, e passa a ser sobre pertencer? Né? Se sentir pertencente realmente àquele espaço, fazer valer o seu lugar. Como é que isso acontece? Nos programas que eu atuo, a gente percebe muito isso porque é uma criação de vínculo, né? A gente costuma dizer e pensar e praticar que uma pessoa a gente vai construindo esse vínculo aos poucos. Tu vai conhecer uma pessoa e aí tu vai se aproximando da realidade dela, dos limites que todos nós temos, né? E quando a gente trabalha com programas e projetos sociais, esses limites eles estão mais acirrados porque são pessoas periféricas, são pessoas que não têm acesso aos direitos básicos necessários, né? Que está lá na Constituição Federal, mas que de fato ainda não chegaram lá nas comunidades. Então a gente vai se aproximando dessa realidade. E quando o maestro trouxe essa questão das empresas, eu acredito muito na questão da responsabilidade social. Qual é o papel do Estado? Sim, é das políticas públicas, nós temos que cobrar isso. Mas as empresas também têm uma responsabilidade muito grande com esses programas e esses projetos sociais, porque é a fatia deles, dentro dessa responsabilidade, olhar para essas demandas sociais, que é saúde, esporte, cultura, trabalho, lazer, entretenimento, tudo isso faz parte do ser humano. E aí
Essa, eu acho que é um dos caminhos. Mas para te responder de pronto, é a questão da aproximação e do vínculo que tu vai criando com essa pessoa. E ao passo que tu vai criando esse vínculo, tu vai conseguindo conhecê-la melhor, dentro de limites, obviamente, mas também muita possibilidade, né? Tem resistências, mas assim, eu costumo dizer que as possibilidades e o desbrochamento daquela pessoa é incrível. Porque tem a ver com isso também, né? Tem a ver com desenvolver a autoestima da pessoa, né? Da criança, nesse nosso caso que nós estamos conversando aqui, da criança, do adolescente, né? De empoderá-lo dentro do seu valor. Não é isso, mais ou menos? Eu tenho até um exemplo bastante curioso, né? Nós recebemos a ligação de uma diretora da escola questionando, disse, o aluno tal, fulaninho lá, chegou aqui para mim e disse que amanhã ele não vinha. Eu disse, como assim não vem? Eu disse, eu tenho um ensaio muito importante da Orquestra Jovem. Né? E a diretora ligou para a orquestra para saber se era verdade. Que aquilo era para valer mesmo. Mas isso é uma questão de pertencimento, né? E de autoestima. Ele já disse, não, eu sou músico da Orquestra Jovem. Então eu vou lá na diretora e vou dizer para ela que eu não venho. Não é bem assim a história, né? Mas é um bom exemplo de como eles se sentem. Realmente eles se sentem importantes, se sentem participativos. E até tem um colega que é o regente da Orquestra de Heliópolis, lá, que é de São Paulo, que é muito grande o projeto, né? E ele costuma dizer para os próprios alunos, olha, é uma das poucas atividades que a gente, quando trabalha, é aplaudido. Normalmente, alguém que trabalha não recebe aplauso, termina o trabalho e vai para casa. E nós, claro, isso é um pouquinho de figura de retórica, né? Mas a gente vai fazer uma apresentação e o público corresponde. Então, esse é um mecanismo todo que funciona, né? E o projeto funciona paralelamente com o trabalho de orquestra. Nós temos 3 grupos, de iniciantes, intermediários e avançados. Então, todo ano tem 30 ou 40 jovens que entram, né? Aqueles intermediários já estão há 2, 3 anos, já estão um pouco já conhecendo os instrumentos, tendo mais técnica, e os avançados já estão há mais tempo. Os nossos mais antigos, quase todos são professores, Legal. São formados na Universidade Federal, trabalham no mercado musical já como músicos profissionais. Então, realmente é uma oportunidade de vida. De mudar trajetórias, né? Isso. É uma questão de acesso, de desenvolvimento e de renda, né? A inclusão social e produtiva, né? O que a gente ouve tão comumente, né? Mas, de fato, isso acontece. E aí, eu até estava comentando com o maestro que eu procurando saber mais sobre a orquestra, e me chamou a atenção um exemplo que teve ali no Stories de ontem, que teve um aluno de vocês, um dos alunos, sim, que é professor e que vai para uma orquestra, acho que na Argentina ou no Uruguai. No Uruguai. E aí me chamou a atenção, porque isso acontece de fato nos programas sociais, porque nós temos vários cases desse nível, assim, especialmente na área da tecnologia. As pessoas entram, não conhecem a área da tecnologia, o que é isso, que bicho é esse? E elas passam todo um processo, né, das aceleradoras, e daí elas voltam como mentoras, elas voltam como professoras. Olha, que legal. E isso daí a gente vê acontecer na prática, todo esse desenrolar é muito incrível, assim. E aí a gente vê realmente a potência que são esses programas, né, e projetos. Sim, totalmente. E não só é isso, né, é a formação, é o emprego, é a renda, e é a formação cidadã, né, de assim, a pessoa se entender também como parte da sociedade, de uma, né, comunidade, o seu papel, direitos, deveres. Tem um pouco isso também, né, que a gente percebe, que é um caso muito fantástico da orquestra, né, porque cada um ali tem um lugar, e é um lugar bastante definido e funciona só se a gente se ouve e se escuta. O ensinamento principal é que não dá para meter os cotovelos, porque é um trabalho de equipe. Exato. Então, por exemplo, lá tem 8 violinistas no primeiro violino. Se um não estuda, se um se prejudica o grupo todo, ele recebe a cobrança dos próprios colegas. O pessoal reclama, diz, escuta, fulano, peraí, ó, tá estragando nosso trabalho aqui, vamos agitar, vamos adiante. E outra coisa interessante é que a gente está fazendo muito aproveitamento dos alunos como próprios professores nossos, né? E eles têm esse entendimento, que é muito legal, porque eles vieram da mesma origem, né? Eles começaram lá com 11, 12, 13 anos, né? E nós temos 15 anos de funcionamento agora. Eles estão com 26, 28. Sim.
Totalmente. Fantástico. Mas é espetacular mesmo. É mesmo. Bom, o cinema também se debruça sobre esse tema da inclusão social. A gente trouxe aqui no nosso estúdio alguns títulos que falam sobre isso. O primeiro deles é Coach Carter, Treino para a Vida. O filme acompanha Ken Carter, um treinador que assume o time de basquete da Richmond High School. Ele impõe disciplina rígida, acordos acadêmicos e comportamentais aos alunos, priorizando os estudos e a educação sobre o esporte e transformando jovens desestruturados em alunos atletas vencedores. Duelo de Titãs. A trama conta a história de Herman Boone, um técnico negro contratado para liderar um time de futebol americano escolar recém-integrado, negros e brancos, na Virgínia, superando racismo, conflitos internos e preconceito da comunidade para alcançar a vitória estadual. Retrato de um campeão. O documentário destaca um recordista dos Jogos Paralímpicos. Especialmente a infância e a relação com a mãe amorosa são grandes partes do filme, mostrando a jornada pessoal e esportiva que o levou ao sucesso internacional. E Para Todos, um documentário que mostra a trajetória, a vida e os desafios de atletas paralímpicos que fazem parte das delegações brasileiras de natação, atletismo, canoagem e futebol, em fase de preparação para os Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. A gente vê bastante títulos a respeito de esporte, mas a gente sabe que a cultura é igualmente bem-sucedida nesse sentido, de trazer oportunidades e efetivamente incluir. Vocês acreditam que esse seja realmente um caminho potente para transformar vidas? Começar com o senhor, mestre. Olha, sem nenhuma dúvida, né? Onde nós moramos e trabalhamos todo dia no Pontos Pobres. Pontos Pobres tem as casas de acolhimento, as casas de abrigo e tem outros cursos profissionalizantes além da música. Mas todos eles, inclusive nós, fazem atividade esportiva, né? Que também é uma atividade associativa. Então, o ensinamento é muito importante e também uma espécie de cobrança de contrapartida. Eu acho que é muito educativo para o jovem que ele não aprenda que aquilo cai da árvore. Né? Exato. Então, ele precisando corresponder, precisando não faltar, precisando ser assíduo, precisando ter disciplina, ele está aprendendo que as coisas têm custo. É verdade. Ana, rapidamente queria ouvir a tua opinião sobre isso. Acho que nos mostra aí a questão da diversidade da pessoa humana, mas também muito assim dessa questão que hoje o mercado de trabalho fala muito quando a gente trabalha com programas e projetos. A gente trabalha a hard skill, que é a competência técnica e a socioemocional. E eu acho que isso vem a esse encontro, assim, de que maneira eu trabalho com essa questão de limites e possibilidades, e dentro desse universo que já é olhando e vislumbrando esse mercado de trabalho, Então, acho que é um tema que dialoga bastante. Perfeito. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Adorei nosso papo. Ótimo. Voltem sempre. Muito obrigada mesmo. Colegas, né? Sim, começamos juntos na Orquestra Jovem. No início da Orquestra Jovem, trabalhando junto. Muito, muito, muito orgulho desse projeto. É isso aí. Isso aí. Muito obrigada, gente. Bom, depois do intervalo a gente vai javanear o que há de bom. Fica com a gente que daqui a pouquinho já estamos de volta. Olá, Ionara Caran chegando com mais um Galeria para o Revista RS. Tudo bem, gente? Olha só, no período em que o Brasil celebra o seu descobrimento, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul apresenta 2 exposições compondo um ciclo que dá uma mostra da produção artística indígena contemporânea brasileira. Macu vende tela, compra terra, produção do coletivo de artistas da nação Runicuim, etnia com cerca de 16 mil pessoas que vivem na floresta amazônica entre o Acre e o Peru, lá em cima. Essa exposição ocorre simultaneamente à abertura da mostra de José Verá, a primeira na história do Marques dedicada a um artista guarani. Eu convidei o curador Daniel Dinato para conversar e Iban Runicuim, fundador do coletivo Macu e também organizador da exposição juntamente com Daniel. Olá, sejam muito bem-vindos, pessoal, tudo bem?
Tudo ótimo. Tudo bem? E aí, Iba, o que está achando do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é uma terra mais profunda da terra, mas é muito delicado e respeitoso. E longe do Acre, né? Longe do Acre. Bem longe do Acre. Vocês fazem divisa lá com o Peru, tu estava falando, né? Estamos na fronteira, Peru com o Brasil. Lá, a tribo, enfim, né? O povo de vocês fica mais naquela região ali, né? Fica lá. Mas são 2 divisões. Tá no Brasil, tá no Peru. Ainda do século XIX que a gente partimos. Daniel, vamos lá. Vamos falar dessa exposição, Marco, que tu é o curador, né? E um dos organizadores, vocês dois. Como surgiu essa exposição? Como é que foi feita a curadoria das obras? Então, eu e o Iban, a gente se conheceu em 2016 e essa exposição a gente começou a organizar em 2020 e ela foi apresentada a primeira vez no Canadá, em Montreal, e depois ela foi reapresentada mais uma vez no Canadá, no Museu Indígena, e agora pela primeira vez a gente está apresentando aqui no Margs, no Brasil, em Porto Alegre. E a nossa ideia era mostrar talvez uma faceta menos conhecida do coletivo, que é essa dimensão da restituição, da retomada de territórios a partir da venda de telas. Então, o coletivo tem essa prática que eles chamam de vende tela, compra terra, que eles foram com a inserção no mercado de arte, comprando, a partir da venda de obras, comprando alguns territórios, algumas terras. Eles já faziam isso antes ou... Foi a partir da inserção das obras do coletivo no mercado de arte, e que aconteceu mais ou menos a partir de 2014. Então, o Iban cunhou essa frase em 2014, e aí a gente transformou essa ideia numa exposição. E como surgiu essa ideia, Iban? Me conta. Como surgiu o coletivo? De onde que tu pensou assim, eu tenho esse talento, vou pintar e daqui a um pouco vou vender? Como meu pai é o mestre, eles cantam todo dia, à noite, quando amanhecer do dia, à tarde. Todo música de canto. Canto de caçada, canto de plantar, canto de fazer casa, canto de casamento, canto de pintura. E tem canto de chama Nishipa. Aí me encantou, me impressionou muito a linguagem do próprio Runicuim que nós temos. Como já está a extinção da língua, em 83, o pesquiso que eu tenho, de 83, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a perguntar ao meu pai qual o significado dessas músicas, né? E a música é o princípio da língua mais antiga que nós ficava das nossas alegrias. Para que serve essa linguagem? Serve de cura do corporais, a fraqueza, tristeza, deprimida, fraqueza, e faz caçada, chama fartura. Aí eu começo perguntando ao meu pai, com quem que eles aprendeu, para que serve, de que vem da onde dessa língua? Ele fala, do espírito da floresta. Como assim espírito da floresta? Espírito da floresta dos animais, do anta, do veado, do porquinho, do tatu, do jacaré, do peixe. Então, é verdade, é espírito da floresta mesmo. Quando terminei o primeiro livro, eles perguntaram assim, o que você vai fazer? Isso aqui é o espírito da floresta. Canto que ainda nós não existia, ainda nossa fala com a nossa pré-história. O primeiro livro que eu fiz, eu estou entrando agora para o público da universidade, agora estou entrando do Estado. E sobre o que era o livro? Contando a história de vocês com desenhos, é isso? Sim, aí quando comecei entrando da universidade, comecei a me perguntar, você vai começar a pesquisar, pesquisa eu já tenho. O que tu vai fazer? Eu já tenho o livro, dentro do livro eu vou pintar o que a música disse, o que a música fala. Sempre quando eu comungo essa bebida, eu via muitas cores, verde, preto, amarelo, branco, azul, rosa. Aí comecei a pintar, olhando ele, também está chegando os materiais de matéria de lápis de cores, né? A cartolino. Eu comecei a pintar música, assim, minha musa fala assim, Naima boyobakan, ai, ai, Naima boyobakan, ai, ai, me yo chani matangi, ai, ai, me yo chani matangi, ai, ai.
quando o livro pronto, eu canto isso, você escuta. Mas você não... O que é que eu estou dizendo? Você não entende nada. Sobre o que é? Sobre o que é essa canção? Eu estou falando céu, pássaro, jiboia. Uma alegria. Abrimos essa música, abrimos o caminho. Aí eu encantei 2 vezes, reencantando e encantando de novo, né? Quando meu pai está contando a história, eu encantei. Quando eu fiz o livro, eu fico feliz. Quando eu comecei descobrindo isso, então agora eu vou pintar. Melhor do que falar, melhor na música e pintura. Aí você está vendo as pinturas, tudo colorido, né? Eu comecei a pintar o céu azul. Entrou num transe e saiu. Aí pintei pássaro, entrei a jiboia, ainda mais o encantamento da nossa língua. Então, a própria língua do Runicuim, que a gente fez isso. Em 2012, foi pessoal de fora, conhecemos o trabalho, pesquisa que eu fiz. Pessoal lá do Canadá, não? Porque acabou fazendo a exposição lá, né? Do Fundação Cartier. Foi um outro pessoal Outra primeiro. pessoa da França. Sim. Aí me levaram, me convidaram. Quem fez isso? O que eu fiz? Você tem coragem de viajar? Eu tenho. Então vai, agora você vai falar mesmo você. Se eu levo a seu trabalho para falar, ninguém acredita. Nós não acreditamos mais, não existe mais essa linguagem. Mas você... Mas vocês falam ainda o Runicuim? Eu falo muito lá, minha língua. Minha língua, eu estava escutando minha língua. Claro, sim, mas vocês falam entre lá, maioria nossa. Não se perdeu a língua? Não, ainda não. Mas sim, fugiu 36%. Aqueles conhecedores, cantadores, não pega isso, levaram. Ainda nós fala muito. Sim. É o único perdido, estou falando a língua portuguesa. Comecei em 2000, eu tenho 26 anos falando a língua de você. Aí foi isso, de lá, do Fundação Cartier. Você é o quê? Eu sou seringueiro. Não, você não é seringueiro, não. Você é artista. Onde é que você aprendeu desses artistas? Floresta. Quem te ensinou essa música? Foi do meu pai. Ficaram impressionados e deslumbrados. Aí fez isso, que é isso, cara. Agora você vai criar o seu trabalho, Macu. Não, Macu não. Cria a associação, qualquer coisa você vai criar. Então foi lá na Europa que eles te estimularam a pintar realmente como artista. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu pensando, eu vou fazer Macu. M, movimento, artista, K, o Runicuim, movimento artista Runicuim. Eu botei Macu. A Macu cuida pintura corporal, tecelagem, cerâmica, erva medicina, comida típica e eletrônica. Que a gente gravação, filmando. Que legal. Então, Marco cuida nisso. É nosso vestígio próprio, a língua do Runicuim. Se for esse tempo, a pesquisa fazendo, eu não encontrava mais, não. Eu segurei pelo conhecimento do meu pai, do meu pai, vendo gerações, né? Você vendo, passa por filho, por neto, por bisneto, vai indo essa linguagem. Hoje tem no livro mais facilitado, criança canta, você escutando a floresta, criança canta, maioria mais falante, agora está um livro pronto, não é só do Runicuim, também o povo do Céu Ocidental pode aprender essa linguagem. Que riqueza, hein, Daniel, de detalhes e de cultura, e isso que te alimenta, enfim, como curador, assim, porque é impressionante, né? A cultura, o que ele respira, né? De arte, tudo. Como fica, assim, tu como curador, né? Exato. De um trabalho, assim, tão interessante, né? Pois é, o que eu acho importante que o Iban comentou também, que a pesquisa dele começa nos anos 80, aí ele publica esse livro é uma compilação desses cantos rituais. E a partir desse livro, né, o Iban e os mais jovens vão começar a traduzir, transformar os cantos em pinturas. E aí a gente se conheceu quando eu estava começando uma pesquisa em 2016. E... Tu foste lá, não? Sim, Estava visitando. Eu fui algumas vezes. Foi atrás do povo, Rui? Isso, a gente se conheceu no primeiro momento por troca de mensagem, assim, no computador. Mas depois, algumas vezes a gente foi lá. E aí a ideia desse projeto em si era justamente esse, mostrar a centralidade da pesquisa do Iban para o Macu, para isso que veio a ser o Macu, né? Essa pesquisa toda do Iban nos anos 80, a retomada desses cantos.
e também mostrar a dimensão econômica, que também é uma dimensão política, né, do coletivo de resgatar, né? De serem restituídos também das suas terras, dos né? territórios, e também uma prática de subsistência, assim, porque para, né, os artistas terem melhores condições de vida. Sim, e nessa exposição estão as obras do IBAN, mas tem outros artistas lá ou não? Sim, tem, né? porque é um coletivo que hoje tem 8 artistas, contando o IBAN, e tem de 4 artistas, tem obras de 4 Nessas artistas. obras que tu me mandaste, tem outros artistas? Sim, é que é um processo geralmente colaborativo. Isso. A gente vai fazer o passeio agora, daí vocês me contam, tá? Maravilha, claro. Vamos lá, vamos para o passeio, gente. A gente fez... Olha que lindo, gente, olha que lindas obras. É contigo, Iban. Aí, agora vai, essa que eu pintei nessa... Ó, vamos começar aqui pela primeira. Agora sim o passeio. Olha que lindo. Pode comentar, essa é a obra tua. Essa, assim, eu sou narrador, eu não dou conta tudo, cantando, pintando. Eu narro agora os meus filhos, do meu sobrinho, são dos família do IBAN que está pintando, por isso que criado coletivo. Filho por sobrinho, né? Então essa música, eu acho, várias gibolhas, na língua que nós falamos, chama Ampucurunurã. Pouca pouca ronora, reai, reai. Pouca pouca ronora, reai, 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 haha. Pouca pouca ronora, reai, reai. Pouca pouca ronora, reai, 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 haha. É isso que está dizendo. Está dizendo que várias cobras atravessando, redondando e trazendo os conhecimentos coloridos, o conhecimento tecelagem que nós temos, tecido, algodão, pintura corporais, é isso que está dizendo do miração. Mirar é isso que estou falando, sonhando uma coisa, trazendo uma novidade. Que lindo. Que lindo. Aqui o livro, né? Aqui é o livro que o primeiro livro que a gente fez. Essa língua, onde que a gente começou a pintura, né? É ler ou se ler. Que está lá exposto também. Está exposto também. E tem 38 músicas pesquisadas, Abrir Caminho, de Miração, de Cura. O Homem Branco tem muito para aprender com vocês, né? Essa é a verdade. Muito. Muito. Essa outra obra? Essa outra obra... Você deu a macana, mano? Essa é da... Como nós, você aqui agora está guardando da memória do homem mão grande. Doar Macana, mano. Macana são um homem grande que segurando da planeta, né? Ha, ia, i, ha, i, ha, ia, i, ha, i, doar Macana, mano. Ha, ia, i, ha, i, pau, tchacabaya, ha, ia, i, ha, i, yora, kibitanaki, ha, ia, i, ha, i, Onicaro pusere, ha, ia, i, ha, i, Onishango shayayo, ha, ia, ha, i. Que bonito, gente. Tem que ter lá na exposição, tem que estar ele junto, né? Para apresentar para as pessoas. Pois é, junto o áudio da exposição... Ele na verdade, o Iban pesquisando os cantos com o pai dele. Então, o Iban aprendendo como canta e as letras dos cantos com o pai dele em 2006. Esse áudio tá disponível, é o áudio ambiente da exposição. Que maravilha! A gente vai fazer o último passeio rapidinho por todas agora, só para finalizar. As que não foram mostradas, que claro, o tempo já está quase acabando e a gente vai dar o serviço, só para mostrar para o pessoal que está em casa. Ali também tem camisetas à venda lá, né, gente? Pode passar mais um pouquinho, ou já são as últimas? Não, ainda temos mais uma... Acho que dentro do Margas ali, né? Uma próxima. Linda também esse quadro, essa tela, lindas. As telas têm o que? Qual é a metragem, Daniel, mais ou menos? Essas telas a maioria delas são grandes, elas têm 2,80 de largura por 1,60 de altura. Ali é no Margas? Essa é a montagem. Essa é uma das salas do Margas, é. Tá bom. Então dá para ver as camisetas à esquerda, no meio, ali tem uma mesa que tem os livros. Olha, eu diria assim, imperdível. Eu fiquei apaixonada pela obra, pelas obras do Iban e dos outros artistas também que estão lá. É isso. Vamos dar o serviço então, Daniel, por favor. É até dia 5 de julho, né? Até o dia 5 de julho no Margas, Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Ok. Primeiro andar expositivo, né? Ali na Praça da Alfândega.
Visitação de terça a domingo eu tenho aqui, né? Das 10 às 19, último acesso às 18, é isso? É isso. É isso mesmo. E é a entrada gratuita. Até 5 de julho, entrada gratuita. Tem aqui um e-mail, educativo@margs.rs.gov.br. Porque vocês também têm visitas mediadas, né? Para grupos e escolas mediante agendamento. Então fica aí esse e-mail, a gente vai colocar aqui embaixo nos créditos. educativo@margos.rs.gov.br. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Muito obrigado. Aqui é namastê, né? Como é que a gente pode dizer em... Fala Rausch. Rausch? Rausch. Rausch. Paz, amor e harmonia. Rausch. Que lindo. Amei. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, gente. Até a próxima. Beijos, até o próximo Galeria. Tchau, tchau. Nós também vamos ficando por aqui. A gente se encontra na próxima edição do Revista. Tchau, tchau e até lá!